fala da hierarquia celestial. Então vamos tratar aqui acerca dos anjos na hierarquia celestial, tá certo? Então temos visto aí muitos aspectos já da angelologia desde o início de nossas aulas, né? Os anjos nas tradições populares, temos visto aí também muitos conceitos equivocados acerca da angelologia, os anjos nas religiões, bem como nas seitas, nos movimentos místicos, né, nos movimentos da nova era. Então vimos aí que o conhecimento acerca dos anjos se popularizou bastante. Ele é bastante antigo, mas nem sempre ele segue uma linha ortodoxa, né? Nem sempre ele está acompanhando aquilo que a Bíblia Sagrada tem revelado acerca desses seres. Então temos visto aí tanto pessoas de fora do pensamento cristão falando acerca de seres angelicais ou de intermediários entre as deidades superiores e os homens, ou até movimentos cristãos que têm distorcido a sua visão acerca dos anjos e produzido então heresias que têm sido muito prejudiciais. Então temos visto aí diversos tipos de movimentos tratando acerca do tema, e temos sempre que ter cuidado para saber onde estamos consultando, né? Onde estamos buscando conhecimento, porque dependendo da fonte, você na verdade vai estar absorvendo algo que vai ser extremamente prejudicial para a sua vida. Quando vemos que os apóstolos já combatiam esse falso conhecimento, né? Já combatiam aí essas distorções com relação a estes seres celestiais, que são reais, mas têm que ser entendidos a partir de uma visão, de uma revelação da Sagrada Escritura, né? Para discernirmos entre o certo e o errado. Então Paulo, por exemplo, a gente vai ver textos do apóstolo Paulo, onde ele escrevendo carta à igreja de Colossos, por exemplo, ele os adverte a não serem enganados e não serem levados a culto dos anjos. Então, muitas das vezes, muitos movimentos místicos, movimentos heréticos, né, e naquela época o gnosticismo estava se estabelecendo, ainda não estava tão organizado ainda, mas já era um movimento presente. Estava já produzindo alguns mestres que tentavam se infiltrar na igreja. A igreja que tem uma estrutura, né, já tinha uma estrutura maior, já estava se espalhando pelo mundo, e nem todas tinham assim muito acesso, né, bem no início, quando os textos ainda estavam sendo escritos, nem todos tinham acesso a um conhecimento sistemático acerca da fé. Então muitas das vezes algumas comunidades se viam reféns de alguns mestres que queriam se infiltrar no rebanho de Cristo para difundir um conhecimento distorcido e mantê-las cativas. Então o gnóstico, sempre se valendo desse pseudo conhecimento secreto, através do qual pretendem ascender aos ambientes celestiais, né? Aquele dualismo entre carne igual pecado. Então a matéria ou a carne era inerentemente mal, e o espírito estava aprisionado pela matéria ou pela carne. Assim, eles entendiam que possuíam um conhecimento secreto por meio do qual pessoas seriam levadas a processos meditativos para abandonar a sua carne, rejeitar a sua carne, desprezar totalmente, né, o seu corpo, e assim poder libertar a sua alma e ascender a ambientes celestiais, e assim ir pelas esferas da hierarquia angelical até chegar mesmo à contemplação do Todo-Poderoso, né, daquele que é o Criador não da matéria e sim do mundo espiritual. Então eles fazem esse dualismo entre mundo espiritual e mundo material. O mundo material sendo criado pelo Demiurgo e o mundo espiritual sendo criado por um Deus bom que nos enviou Jesus Cristo. E aí, a partir de todo esse conhecimento distorcido, dentro dessa ótica, os anjos tinham um outro papel, um papel diferenciado daquilo que eles tinham na Escritura. Então, na Escritura também é dito que eles são mediadores, mas não com Cristo. Eles são mediadores no sentido de serem servos de Deus e serem nossos conservos, trabalhando então para o cumprimento de toda a vontade de Deus, né? O estabelecimento da sua vontade, como Cristo diz na oração, assim na terra como é feita no céu. Eles estão conosco, né, cooperando para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Tá, ok? Então eles são nossos conservos. Nós somos servos e eles também são servos, e estamos simultaneamente em obediência, em sujeição às ordens do Senhor, né? As ordens do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus uno e triuno, né, que está governando sobre todas as coisas. Então tanto eles servem a Deus como nós também servimos a Deus.
Agora, o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim, senão através de mim. É por meio de Cristo que nós chegamos ao Pai. É por meio de Cristo que nós nos comunicamos com Deus. É por meio de Cristo que nós vamos chegar até a plenitude aí da salvação, os ambientes celestiais, vamos estar diante do trono de Deus. É através de Cristo que é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não de uma forma relativa, mas de uma forma plena, total, né? De uma forma definida. Então temos aí Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então essa pretensa mediação dos anjos já é um conhecimento distorcido, já é uma falácia, já é uma mentira. É uma característica herética desses movimentos. Então, quando você vê um gnóstico incentivando esse tipo de relacionamento com seres angelicais para então você evoluir a sua espiritualidade, e isso é uma distorção, combatida por Paulo, por exemplo. Não se dá ao culto dos anjos, né? Então, Paulo combateu isso na época dele. Na verdade, isso vem se difundindo ao longo da história, através de diversos momentos históricos e diversas linhas de pensamento, chegando na atualidade por meio da nova era, né, os movimentos místicos, dentro de um grande bojo aí de ideologia chamado Nova Era, composto aí por diversas linhas de pensamento, que inclusive estão tendo muito espaço hoje de atuação na mídia de uma forma pesada, através das novelas, através dos filmes, através dos programas de TV, de muitos nomes expressivos aí que falam favoravelmente acerca disso, através de leitura de cartas, através de leitura de mãos, né, quiromancia, através de rezas aos anjos. A gente vai ver aqui uma lista, né, que eles passam aí de rezas que se fazem, né, alguns rituais que se fazem a determinado anjo em determinado dia e hora para você obter uma resposta em certa área da vida. Então esse tipo de prática, na verdade, a sua raiz está lá atrás da história, está lá no começo do cristianismo, por exemplo, até o antecedendo, né? Até o antecedendo mesmo, né? Vindo aí de movimentos que estavam se difundindo, depois vão se organizar e vão combater contra a igreja, tentando se infiltrar nela e levar esse conhecimento distorcido para dentro dela, sendo então combatido aí pelos apóstolos, o apóstolo Paulo, por exemplo, através da sua epístola, né? Essa luta contra o erro, contra o engano, permanece. Então, na atualidade, né, aqui ano 2019 já permanece a batalha da igreja contra a distorção. Por isso a matéria de angelologia, por isso queremos fundamentar nosso conhecimento na revelação bíblica, sola escritura, como foi celebrado há pouco tempo, solos Cristo, sola gratia, sola escritura, ou seja, a escritura que é a medida das coisas, da verdade e da mentira. Então, se não tiver embasamento bíblico, fundamentação bíblica, não é interessante para nós, não deve ser aceito, não deve ser acatado, não é saudável para a igreja de Cristo. Tá, okay? Por isso que estamos percorrendo aí por esses caminhos, né, já no ano 2019, lidando aí com diversos temas relacionados, né, à matéria de angelologia, e agora falando acerca das hierarquias. Então, a hierarquia celestial tem fundamentação bíblica. A hierarquia celestial está presente nos textos da Sagrada Escritura. Agora, em muitas situações, ela está presente por inferência. Então, a partir de um texto bíblico que não está necessariamente falando especificamente de hierarquia, mas ele acaba citando. Então, nessas citações que ele faz acerca de elementos da hierarquia celestial, a hierarquia angelical, nós podemos construir um conhecimento aí, talvez não um conhecimento tão explícito, mas um conhecimento por inferência. Então, a gente vai nos orientando por essas bases, né, essas bases bíblicas, rejeitando então tudo aquilo que foi criado fora do contexto da Sagrada Escritura, ou por movimentos hereges dentro do próprio cristianismo, ou até por outros pensadores de outras religiões, de outros movimentos místicos, esotéricos, que têm construído os seus saberes em relação a isso, seus pontos de vista, mas que não têm respaldo na Escritura. Então, a gente vai diferenciar sempre a Escritura, opiniões dos hereges, né? Escritura e alguns conhecimentos externos de outras religiões. A gente vai comparando e vai vendo o que tem que ser filtrado, para a gente não absorver aquilo que possa ser prejudicial para a nossa fé. Então, dentro do tema da hierarquia celestial, aqui na nossa apostila, na página 34, diz:
Os anjos não são produto de uma raça, mas tão somente de uma companhia. As diversas companhias celestiais, eles não têm raça e nem fazem parte de uma família como ocorre no plano humano. Então no plano humano temos toda a sistemática estabelecida aí pelo próprio Deus, o ato criador, em que ele constituiu os seres humanos em macho e fêmea, tá ok? E a partir da reprodução eles vão se multiplicando, então vão formando famílias, né, como Deus mesmo expressa na sua vontade, que o homem tem que deixar o pai e a mãe, unir-se à mulher, que será carne da própria carne, sangue do próprio sangue. Então temos aí, através da união familiar monogâmica, heterossexual, temos então a possibilidade de uma reprodução. Isso não é só a Bíblia que diz, é a própria biologia, né? Então, dentro da biologia, isso é uma verdade, né? Então, dentro de uma reprodução heterossexual, há a possibilidade, né, do nascimento, então, de um filho, né? A possibilidade da perpetuação da raça. Então, a partir dessa criação do próprio Deus, temos aí a forma do ser humano preservar a sua existência. Ele preserva a sua existência multiplicando-se desta forma, desta maneira. Agora, com relação aos anjos, temos outra realidade. Por isso que até o título aí que está em tela diz seres humanos e seres angelicais, criados por Deus em suas diferentes formas. Então temos aí como se comportam os seres angelicais, como se deu a sua criação. Já abordamos isso em algumas aulas atrás, mas vale sempre a pena ressaltar. Os anjos foram criados todos por Deus, pela sua palavra, num só momento. Os anjos foram criados, não nasceu mais nenhum anjo e nem morreu anjo. Eles não são eternos porque só Deus é eterno, mas eles são perpétuos. Então eles são eternizáveis, como a gente usa até de uma forma errônea, né? Dizendo simplesmente que eles podem ter uma continuidade perpetuada, desde que Deus assim o queira, né? Se Deus quiser, pode também eliminá-los. Não há nenhuma dificuldade para Deus nisso, mas a sua vontade é que eles permaneçam, tanto que estão aí. O seu número nem aumentou nem diminuiu. Agora, com relação à corte celestial, podemos dizer que 1/3 dela se rebelou contra Deus e foi precipitada. Mas o número total de anjos é o número total criado por Deus pela sua palavra. Porque em um momento Deus criou todos os anjos que existem até a atualidade. Nem todos estão na corte celestial, mas todos foram criados por Deus. Isso até já começa a combater certo dualismo que foi trazido para dentro da igreja pelo maniqueísmo. Maniqueísmo que bebia em fontes também de misticismo oriental, por exemplo, no zoroastrismo, que era um movimento dualista, tá certo? Onde haviam duas forças se enfrentando no universo, um princípio bom, né? Um princípio do bem e um do mal, e que eles estavam sempre medindo forças. E os seguidores do maniqueísmo acreditavam que pelas suas práticas boas fortaleciam o princípio do bem e assim faziam com que ele prevalecesse contra o mal na esfera humana. A vitória do bem sobre o mal estava muito ligada às próprias práticas das pessoas que interferiam nessa batalha a nível cósmico. Então temos aí um princípio dualista bastante acentuado desses movimentos esotéricos, movimentos místicos. Inclusive o próprio Agostinho, o grande teólogo Agostinho de Hipona, durante um tempo participou desses movimentos, participou do maniqueísmo. Depois ele começou a ver muitas incongruências, né, e não encontrou respostas para os seus questionamentos. Abandonou esse movimento, firmou-se na fé que já era professada pela sua mãe, a qual foi uma grande guerreira que brigou pela sua salvação, até que enfim a irmã Mônica obteve sucesso e Agostinho tornou-se cristão. Depois não somente cristão, mas tornou-se um grande expoente na teologia cristã ocidental. Tanto que até quando veio a reforma, mesmo Agostinho sendo de dentro do catolicismo, os reformadores usaram muitos textos de Agostinho. Até hoje usam muitos textos de Agostinho, porque de fato ele estava buscando pela verdade bíblica. Claro que ele não é infalível, né? Existem muitos erros, existem muitos equívocos em Agostinho, mas ele se aproximou muito da verdade em muitos pontos das suas obras, por isso são muito utilizadas. Então Agostinho depois, quando ingressa na carreira cristã e torna-se um grande combatente pela verdade, ele mesmo vai atacar o maniqueísmo, ele mesmo vai atacar o dualismo. Ele vai trazer um esclarecimento muito maior, onde a Bíblia Sagrada nos revela que há um só Deus
e que tudo que Deus criou é bom, tá ok? E que o mal não é uma criação original, o mal não é uma essência original. O mal é uma distorção sobre aquilo que é bom. Então muitas pessoas acabam resumindo a questão dizendo o mal não existe. Nós temos que entender melhor essa afirmativa. O mal está presente na atualidade. Então a gente não pode dizer que ele não existe. Ele está presente, ele é real. Só que ele não foi uma criação original. O mal não está presente desde a criação original. Os demônios não existem desde a criação original. Houve um tempo em que até o diabo prestava. Houve um tempo que o diabo era caracterizado como querubim ungido. Tá certo? Ungido para cobrir. Ele desempenhava uma função que até hoje é desempenhada pelos querubins que permanecem na glória celestial. E ele também era um dos querubins. E ele era ungido por Deus. Tá certo? E tinha funções importantes. Mas o mal entrou no seu coração. E não vinha me perguntar como. Porque um ser que estava imerso no mundo de Deus, que estava num lugar de glória, de prazer, e mesmo assim permite que uma distorção entre dentro da sua natureza, do seu pensamento, é impossível alcançarmos essa explicação. A teologia não deve se propor a responder todas as perguntas, porque nós não temos elementos para respondê-las. Está muito além da nossa realidade. Então a única coisa que nos é informada é que o mal entrou no seu coração. Então em algum momento ele não se viu satisfeito, feliz, contente com aquilo que ele tinha e intentou voltar-se contra Deus, estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, quando então foi julgado, sentenciado e precipitado do ambiente celestial para o inferno no qual se encontra, tá certo? Chamado agora de Satanás, Satã, ou adversário, o Diabolos também, do grego, né? Também inimigo, tentador, adversário, aquele que está contra Deus. Tá, okay? E os demônios, que são de hierarquias inferiores, que estavam ligados a ele nesta rebelião e que também foram precipitados. Então temos aí o diabo e a sua corte, né, trabalhando aí contra a igreja, trabalhando contra o plano perfeito de Deus. Aí temos aí a informação em Apocalipse que os que caíram foram pelo menos um terço dos anjos que já existiam. Então assim temos, a partir de Agostinho, a partir desse combate contra esse dualismo, esse falso conceito acerca da criação, temos o entendimento de que, na verdade, o que existe de fato, desde a sua essência, da sua criação, é Deus Todo-Poderoso, Todo-Bondoso, que criou todas as coisas e as criou boa, tá certo? Porque tudo que existe foi criado pelo Verbo Divino, pelo Logos, tá certo? E sem ele nada foi feito se fez, como diz João no seu Evangelho. E assim tudo que o Logos produziu foi bom. Agora, mesmo aquilo que é bom, criado por Deus, pode ser distorcido. Então aquilo que é bom tornou-se mal, não é mal desde o princípio, mas se tornou a partir da sua distorção, seu afastamento da luz divina. Então, como a gente olha, por exemplo, para algum objeto que está sobre ele incidindo a luz, e por causa da barreira que ele produz, surge a sombra. Veja, o que existe é a luz. O que foi criado foi a luz. A sombra é consequência da não precipitação da luz naquele ambiente. Aquele ambiente que está sendo bloqueado o acesso à luz, ali existe a sombra. Então a sombra é a ausência da luz. Assim são a questão dos anjos maus também. Não foram criados maus, mas são seres que eram bons e foram então, a sua natureza foi distorcida. Okay? Não estão privados agora da presença da luz celestial. Então temos aí essa avaliação, essa explicação para podermos já desfazer alguns equívocos. Os equívocos que estão presentes, inclusive, em muitas seitas que estão professando até hoje esses conceitos que já foram antigamente combatidos. Então temos aí a forma de criação dos anjos diferenciada da forma da criação, da forma de comportamento natural dos homens, dos seres humanos, mas todos criados por Deus e todos criados bons. Eles foram criados individualmente por Deus e por isso são membros de uma só família divina, sendo Deus o único pai dessa gloriosa família. Nessa família divina, Deus é o único produtor não produzido, o único pai sem filiação, a única causa não causada, o criador não criado, porque ele é um proto-ser, um pleno ser. Ele é de fato o ser. Tanto que a definição mais adequada para Deus foi dada por ele mesmo.
quando Moisés, apacentando ovelhas no deserto, ele depara-se com a manifestação daquela sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Ao se aproximar, Deus falou com ele a partir daquela teofania, e a definição que Deus, depois de um longo diálogo, a definição que Deus dá de si mesmo é: eu sou o que sou. Ou seja, não há outra definição que seja suficiente para Deus, mas sim o ser. Porque tudo aquilo que existe, existe a partir do ser que Deus é. Então Deus é o ser pleno. É a partir dele que surge a possibilidade de existência de tudo que existe na atualidade. Então tudo que existe, em um momento não existiu. Teve um princípio de existência e também terá um fim. Agora, tudo que atualmente existe depende do ser que Deus é. Então Deus é mais do que existir, Deus é. Ele é o ser por definição. Okay? Então ele é o pleno de ser, como foi dito aqui. E é ele que cede existência a todos os demais seres. Okay? Então por isso que a melhor definição para Deus, além de quaisquer nomes que possamos dar ou ressaltar alguma de suas qualidades, suas características, até dos seus dons incomunicáveis, é dizer que Deus é, como Moisés assim aprendeu ali naquela manifestação. Pela lógica, todos os anjos foram criados por Deus em pé de igualdade, como no plano humano, potencialmente capazes de utilizarem seu potencial, tá ok? Progredindo ascensionalmente em demanda de Deus. E aí temos aqui aquilo que ele já definiu acerca da diferença entre os seres humanos e os anjos. E partimos agora para a apresentação daquilo que a Bíblia Sagrada fala acerca dos diferentes seres celestiais, tá ok? Então, a partir dessa explicação que temos aqui da origem de todos os seres em Deus, de todos os seres e tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há, não tem só um princípio, não tem dois princípios, nem três, nem 1000, mas somente um, derrubando então já essa questão dualista, né? Temos aí o entendimento de que Deus é aquele que reina sobre tudo e é aquele de quem tudo depende. Tudo foi criado a partir dele. E sem ele nada que foi feito se fez, como é dito no Evangelho. A partir dessa realidade partimos aí para outras análises, primeiramente com esse texto bíblico que diz: porque nele foram criadas todas as coisas. Veja a definição que Paulo dá aqui em Colossenses 1,16. Ele não é relativo nessa abordagem, né? Ele não deixa margem para outro entendimento. Ele é muito claro. Então, esse dualismo presente em algumas seitas, presente em alguns movimentos, ele não resiste às afirmações bíblicas. Então, se as pessoas permanecem nessa afirmação dualista, eles estão necessariamente indo em rota de colisão com a verdade bíblica. Eles não poderão ao mesmo tempo professar a verdade bíblica e esses conceitos. Porque nele, em Cristo, no Logos divino, no Verbo pré-encarnado, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. A totalidade da existência está enquadrada aí, porque ele aborda o ambiente celestial e o ambiente terreno, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aí ele vai dando outros qualitativos para poder pegar toda a gama de seres. Então, tanto no céu quanto na terra, ok? Muito bem. Também visíveis e invisíveis. Temos aí seres materiais visíveis e seres espirituais invisíveis. Sejam tronos, e aí começa aí já algumas inferências acerca de seres participantes dessas hierarquias. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então temos aí, a partir dessas denominações, seres que compõem a hierarquia celestial, a hierarquia angelical, dos anjos que estão fiéis a Deus, participando aí da sua glória. Mas também podemos entender que o diabo, tendo sido precipitado do céu e sendo conhecedor dessas hierarquias, também estabelece níveis hierárquicos para os seus subalternos, assumindo ele mesmo a liderança sobre esses seres e estabelecendo níveis hierárquicos para os seus subalternos, desde os mais elevados até os inferiores. Okay? Então, podendo até adotar, tá certo, seres que correspondem a esses postos hierárquicos. Se há tronos, dominações, principados e potestades na hierarquia celestial, é possível também haver tronos, dominações, principados e potestades nas hierarquias demoníacas. Temos aí, a partir
a partir dessa realidade bíblica, a possibilidade dessa cópia, imitação, né, do diabo em relação à organização do reino de Deus. E isso é muito presente na Escritura, quando vemos em Apocalipse que o diabo de fato se comportará desta forma, tentando imitar tudo aquilo que é de Deus. Tanto que o próprio Satanás assumirá o papel de Deus da terra, ok? Quando a igreja for daqui tirada, quando Deus então permitir toda essa manifestação plena do diabo sobre a terra, para então trazer o juízo definitivo, ok? No período da 70ª semana, conforme profetizado em Daniel. Então o diabo será o Deus da terra, ok? O anticristo será como o seu próprio Jesus Cristo, a sua versão falsificada de Jesus Cristo. O anticristo desempenhará esse papel, que agirá na eficácia do seu poder, tá, ok? E a besta que sobe da terra desempenhará o papel, a imitação falsa, a cópia mal feita do Espírito Santo. Então, falará, né, favoravelmente ao anticristo, ou à besta, conforme João coloca, diferenciando esta besta, já apontando aqui, depois eu vou falar melhor sobre isso, diferenciando essa denominação de besta que é dada ao anticristo, daqueles seres vivos dado àquela visão de João do trono de Deus. Então, temos ali, em relação àqueles seres vivos, que algumas traduções vão colocar animais, e que algumas traduções equivocadas vão colocar bestas. Na verdade não é cabível ali o termo bestas. Aqueles seres vivos, cheios de olhos, que estão diante do trono de Deus. Ali, no grego, temos zoen. Zoen, ele traz um sentido diferenciado de besta, que é therion. Então, therion é um animal incontrolável. É um animal violento, agressivo. Therion, por isso qualificado como besta. A tradução melhor para a língua portuguesa é besta. Um animal violento, um animal incontrolável. Agora ali, para aqueles seres, aqueles 4 seres que estão diante do trono de Deus, tá, ok? É chamado zoen, ou seja, seres vivos. Claro que ao traduzir para o português perde um pouco do sentido, mas temos que fazer essa diferenciação. Então o diabo, ele não é de hoje que ele imita as coisas de Deus, não é de hoje que ele tenta copiar, que ele tenta ludibriar. Inclusive é um alerta que é dado na Escritura, que temos que estar atento às suas investidas, porque se possível enganaria até os escolhidos, que ele pode se transmutar em anjo de luz até, assumir essas características, parecer aí um ser que traz revelações divinas, né? Revelações da parte do próprio Deus, para então capturar a mente daqueles incautos, daqueles que não estão apercebidos das suas investidas e se deixam levar pelas suas maquinações, pelas suas ideias, como tem feito com muitos movimentos. Lembre-se que o islamismo parte do pressuposto de que Maomé recebeu revelações do anjo Gabriel. Será que se o anjo Gabriel de fato houvesse trazido revelações a Mohammed, ele teria revelado, ele teria narrado a ele, descrito a ele realidades que contrastariam com a revelação que já foi dada por meio de Deus nas Escrituras Sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo? Quando, por exemplo, Gabriel anuncia a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, tá, ok? E o mesmo Gabriel depois chega até Mohammed e revela que Deus não tem filho, tá certo? Que Jesus não é o Salvador do mundo, que Jesus é simplesmente um dentre os profetas, mas não o Salvador. Que contradição é essa? Quem está errado aí? É Deus que está equivocado? É Gabriel que está se equivocando, está ludibriando? Então, que enrolação é essa? Na verdade, temos aí indícios de um grande erro, de um ser que se transmutou em anjo de luz para então comunicar falsidades em vez da verdade revelada da Sagrada Escritura. Quer outro exemplo próximo de nós? Um determinado senhor que andou por diversas igrejas da sua época, chegou à conclusão de que todas tinham apostatado, e então recebe a suposta manifestação de um anjo de luz, claro, de um anjo de luz, que diz que seu nome é Moroni, traz revelações a ele, aponta um local onde haviam placas escritas numa língua egípcia, tá, ok? E traduzido esses textos, né? Traduzido esses textos, deu a origem ao livro de Mórmon. E o livro de Mórmon, até por misericórdia divina, já traz na sua capa o antídoto contra ele mesmo, porque Paulo disse que ainda que um anjo, presta atenção, ainda que um anjo vos entregue outro evangelho além do que temos pregado,
considere-o anátema. Ele não disse demônio, ele disse anjo. E se acrescentar outra coisa além do evangelho que temos pregado, é anátema, ou seja, é coisa condenável, coisa interditada, coisa que não pode ser tocada, não pode se relacionar com ela, é anátema. E aí na capa do livro de Mórmon está ali um antídoto para ele mesmo, outro evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, é um evangelho anatematizado, é um evangelho proibido, é um evangelho maléfico, trazido por um ser que se transmutou em anjo de luz, mas que na verdade tem a sua origem demoníaca. Você percebe que eles deram origens a grandes movimentos que estão até hoje aí comunicando conhecimento distorcido e causando muito prejuízo no mundo. Então, essa é a importância da angelologia. É a importância de você conhecer o respaldo bíblico acerca das informações. É importante você saber como distinguir entre informações verídicas, informações reveladas a partir do conhecimento bíblico, e aquilo que tem sido produzido em fontes diversas, das quais nós não temos domínio, não temos controle. Okay? Então temos que estar sempre atentos à possibilidade de distorções e evitarmos elas, e alertarmos aqueles que estão sendo levados por elas, como Paulo fez aí na carta dele à igreja de Colossos, né? Colossenses 1,16. Então, dando prosseguimento aqui na nossa matéria, temos o seguinte: ele vai começar a tratar agora dos integrantes, né, da hierarquia celestial, e vai falar aqui no primeiro momento acerca do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, aqui na página 36, tá ok? O anjo do Senhor, página 36. Antes disso, de entrar numa análise mais profunda acerca dos integrantes da hierarquia celestial,